Informa hoje, vamos focar numa doença que atinge 6 milhões de brasileiras. Endometriose. Está aqui Dr. Rômulo Vitor, ginecologista e mastologista, que vai nos explicar todos os detalhes dessa doença. Olá, Dr. Rômulo, Olá, tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar. O que é endometriose? Endometriose, primeiro, é uma doença que é um grande estigma para várias mulheres. Consiste basicamente na presença de células endometriais, que seriam aquelas células que revestem a parte interna do útero, que seria basicamente o que é responsável pela menstruação mensal da mulher. Só que ao invés de estar dentro do útero, ela se localiza em outros lugares fora do útero, ou na superfície externa do útero, na parede pélvica, ou seja, na parede abdominal, em alguns órgãos internos. E existem relatos até de endometriose extra-abdominal, ou seja, fora do abdômen. Fora do abdômen. Então, quer dizer, é uma doença que altera que a localização de algo que devia estar dentro do útero vai para fora. Exatamente. E como essas células, esse tecido, responde todo mês à variação hormonal da mulher, Sim. ou seja, a mulher tem a sua variação hormonal e nessa variação hormonal esse tecido se faz o aumento, se prolifera e diminui com a menstruação, sangrando. Sim. Imagine isso acontecendo fora do local que teria que acontecer, que seria o útero, por exemplo, na cavidade abdominal. Isso pode gerar dor para essa paciente, pode gerar processo de aderência entre algumas estruturas pélvicas, estruturas abdominais. Sim. Os órgãos literalmente ficam grudando, exatamente, se aderindo um ao outro. E aí isso traz muita dor. Dor e outros problemas, como infertilidade e dores para ter relação sexual, dentre outras coisas que pode acontecer. Então, as dores são porque esses tecidos estão fora do lugar onde eles deveriam estar. E as suas consequências. Suas consequências. E a grande maioria das mulheres com endometriose não conseguem engravidar. Isso é verdade? Infelizmente sim, infelizmente sim. Não é uma regra de bula. A gente não consegue definir exatamente que toda paciente com endometriose ela vai ter dificuldade para engravidar. Isso é um mito. Tá? Uhum. O que a gente sabe é que muitas pacientes que não conseguem engravidar, uma das causas mais frequentes é a endometriose pélvica. Devido a esse processo de aderência, de, literalmente, como você falou, grudar uma estrutura pélvica na outra, fazendo com que muitas das vezes o óvulo não consiga chegar ao útero e se encontrar com o espermatozoide. Sim. De forma bem resumida. Não consegue engravidar não porque conseguiria não tem engravidar. esse lugar. Teria um bloqueio, literalmente, na pélvica. Isso gera bastante angústia, bastante sofrimento, muitas das vezes cirurgias. E ainda tem mais um detalhe. Algumas vezes a endometriose é um achado. A gente tem muita paciente que vai operar por qualquer outro motivo ou se submeter a qualquer tratamento e quando se depara ao abrir o abdômen, se depara com esse achado. Isso também é um fator. Tá. Hoje a gente está muito bem em exames, a gente consegue diagnosticar através de ultrassons com preparo, ultrassons especializados. Podemos até lançar a mão da ressonância para investigar essa questão da endometriose, mas, infelizmente, é um desafio ainda o diagnóstico para a gente e é muito mais frequente do que a gente pensa. Bom, como é uma doença que manifesta algumas vezes com dor, mas muitas vezes é silenciosa, quando a mulher procura seu consultório, geralmente qual que é a queixa principal? Como você me falou, uma delas é não conseguir engravidar. E durante a investigação a gente acaba investigando e diagnosticando a endometriose. Né? Uma outra queixa frequente é a dor pélvica. Né? Pacientes que sentem sempre dor pélvica no período menstrual. Tá? Que é o que a gente chama de dismenorreia, o nome técnico que a gente dá para isso. Normalmente em caráter progressivo, vai piorando cada vez mais isso ao passar dos anos da vida da mulher. Né? E uma outra questão muito frequente que essas pacientes apresentam é dor para ter relação sexual. Também devido a esse processo de aderencial, pode gerar um pouco dessa dor e ser uma das causas. Lembrando que não é a única causa de dor para ter relação. Legal? Tá certo. Mas a principal é dor pélvica. Realmente um achado importante para a gente. E existe paciente que tem até alteração do hábito intestinal devido à endometriose. A dor que... devido à aderência. Devido à aderência e devido à presença, às vezes, de implante da endometriose, implante do endométrio no intestino. Nossa, existem casos que a gente tem que derivar segmentos de intestino, retirar devido à endometriose profunda. Gravíssimo isso. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, gera bastante sofrimento para a mulher e as cirurgias não são pequenas.
Tá? Então, eu costumo muito dizer que é uma cirurgia, que é uma doença em que a clínica não respeita o achado anatômico, o achado da doença. Às vezes a paciente tem muito mais manifestação clínica e quando você faz a abordagem cirúrgica dessa paciente, a abordagem terapêutica dessa paciente, você vê que não era tanto tecido que ela tinha endometrial, fora, tanto tecido de endometriose. Então, ao passo que pacientes que têm uma clínica baixíssima, às vezes não sente nada, às vezes tem filhos, e quando você abre a barriga por qualquer outro motivo, tá tudo alastrado. Qual que é a causa da endometriose? Isso é uma boa pergunta, tá? Existem várias teorias a respeito disso, né? Sim. A gente tem uma teoria que seria literalmente uma transformação de células potenciais, que tem células embrionárias, por estímulos que a gente ainda não tem muita certeza, em células endometriais. E a outra teoria seria a teoria da menstruação retrógrada, que seria a teoria que, quando a paciente menstrua, ela libera também para a cavidade abdominal células endometriais. Tá? E essas se implantariam em lugares específicos da pelve. Tá? Essas são atualmente as teorias. Na verdade, elas se complementam um pouco. A gente pode dizer que muito ainda tem que ser investigado a respeito da causa da endometriose. A gente sabe que tem muitos mediadores inflamatórios associados e várias outras coisas que podem predispor a esse ambiente. Em alguns casos, a manipulação cirúrgica do útero também pode gerar esse foco de endometriose posterior e por aí vai. Tá? Por exemplo, uma paciente com endometriose, você consegue implantar, fazer um in vitro? Sim. Consegue? Sim. Com a devida estimulação, através de drogas, consegue sim. Mesmo apesar de... Sim, inclusive muitas das vezes é o recomendado. Tem casos que a paciente tem um bloqueio completo da trompa, da tuba uterina, que o jeito é realmente fazer uma fertilização in vitro e implantar. Implanta no seria útero o dela. papel mais adequado. Ah, interessante isso. Agora, em termos de parecimento de doença, existe alguma relação com raça da pessoa? Se as mulheres negras têm mais frequência ou não? Sim. Alguns estudos mostram que a gente tem uma maior incidência de foco de endometriose em mulheres da raça negra, sim. Tá? Sim. Mas eu diria que para a nossa realidade brasileira, a gente tem uma verdadeira mix de raças, né, pode-se dizer. Sim, Mas a gente tem dados de estudos internacionais que mostram, assim, uma maior prevalência de endometriose em mulheres da raça negra. De endometriose nas populações negras. Isso. Tá. Existe relatos, e eu vi comentários de amigas, né? Que elas foram descobrir que ela tinha endometriose bem assim, idade bem avançada, 40 anos. Por que demora tanto tempo, se ela já tinha antes? Tem vários fatores que têm que ser analisados nisso. E um deles é a questão da sintomatologia da paciente. Eu não sei quando que essa paciente apresentou sintomas adequados. Tá? E uma verdade tem que ser dita. A endometriose, como é um campo ainda muito obscuro e difícil de tratar, às vezes a gente fica à mercê de um diagnóstico mais difícil. A gente tenta descartar várias outras causas antes de chegar a um diagnóstico. Até porque muitas das vezes o diagnóstico só vai ser obtido através da laparoscopia, ou seja, do procedimento cirúrgico. Entendeu? E isso faz com que haja, inevitavelmente, um atraso do diagnóstico. Agora, endometriose é pré-cancerígeno? Não. Não? Ufa. Não, não é pré-cancerígeno. É uma cirurgia grande, quando você tem que tratar cirúrgico, tão grande às vezes quanto uma cirurgia oncológica, uma cirurgia destinada ao tratamento do câncer. Mas não é cancerígeno. Que bom. Bom, uma boa notícia. Pelo menos, né? Doutor, nós queremos que o senhor deixe seus contatos para a gente poder consultar o senhor. Facebook, Dr. Rômulo Vitor, e no Instagram, Rômulo Vitor também, se eu não estou enganado. Tá certo. Nós vamos ter. Confesso que eu não sou muito ligado. Tá certo. Doutor Rômulo, muito obrigado pelas suas explicações. Muito obrigado mesmo. Ok.